Ei, gente! Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Lina Valéria, sou autora do livro Pais Desnecessários, Filhos Independentes, sou especialista em comportamento empreendedor há mais de 20 anos. Tem um pessoal dando ei, tchau, que coisa boa, sejam bem-vindos. E na verdade, hoje eu estou inaugurando uma série de lives. Eu vou começar a fazer live, aliás, comecei toda terça-feira às 4 horas da tarde. Ei, Iago, tudo jóia? E o que vai ser o grande tema de hoje? Na verdade, deixa eu explicar para vocês um pouquinho. Eu sou especialista em desenvolvimento de comportamento empreendedor, que são características que fazem diferença na vida de qualquer pessoa. Então, por exemplo, autorresponsabilidade, comprometimento, autoconfiança, autonomia. E claro, a gente sabe, disciplina também. E é claro que a gente sabe que é sempre possível desenvolver. Mas é muito mais difícil desenvolver na vida adulta. O esforço tem que ser muito maior. E se faz tanta diferença, por que não desenvolver desde cedo? E foi aí que eu desenvolvi o meu programa, que virou livro, esse livro aqui, Pais Desnecessários, Filhos Independentes, que é exatamente para trazer a consciência para os pais, mães, educadores, responsáveis por crianças e adolescentes, sobre como fazer ajustes no dia a dia para desenvolver algumas características desde cedo. E, gente, com leveza, com conexão, isso simplesmente transforma a vida. Simplesmente transforma. E aí, para começar, qual foi a minha ideia do tema dessa semana? É você pensar o seguinte: o que seu pai e sua mãe fizeram, né, na sua educação, quais atitudes que você não quer repetir com seus filhos? E aí, quando a gente fala isso, tem uma coisa que é o seguinte: claro, gente, que nossos pais acertaram muito, mas erraram também, assim como nós. Nós também, enquanto pais e mães, nós acertamos muito, mas erramos também. Não tem pai e mãe que só acerte. Isso não existe. Todos nós acertamos e erramos com as melhores intenções. Só que o que acontece? O que eu preciso é ter mais consciência do que as minhas ações estão desenvolvendo nos meus filhos. Porque alguma coisa, algum comportamento vai estar desenvolvendo. Só que se eu faço isso no automático, se eu faço sem intenção, muitas vezes os pais estão desenvolvendo nos filhos comportamentos que é o contrário do que eles gostariam. Tanto é que a gente vê muito hoje uma geração de jovens completamente sem autonomia, sem proatividade, sem autoconfiança. E aí a gente precisa entender da onde que está vindo isso. Tem uma coisa, gente, uma informação desde já que é importante, que é o seguinte: o comportamento dos filhos, eles são mais desenvolvidos principalmente em casa, no ambiente de casa. Então a gente tem que ter muito cuidado e atenção com o que está sendo desenvolvido. E não é com nenhuma dureza, é com conexão. E quando a gente fala dos filhos, olha, o que os pais desenvolveram, né, quais atitudes que eles tiveram que você não quer ter. Quem nunca se viu assim, por exemplo: nossa, eu acabei de agir igualzinho minha mãe agia, igualzinho meu pai fazia, e que na verdade que não foi tão bom para mim. Isso é muito comum, de replicar a forma como nós fomos criados. Então, por exemplo, teve uma imersão que eu estava conduzindo, e aí um pai que estava participando, ele comentou o seguinte, que ele foi criado num ambiente extremamente controlador, muito controlador. Então na casa dele era tudo muito severo, muito rígido, não podia falar alto, era um ambiente que ele não enxergava o erro como aprendizado. E que ele percebeu na imersão o seguinte, que ele estava replicando isso com os filhos. Ou seja, ele estava com as filhas, na verdade, ele tem 2 filhas, e ele estava agindo exatamente da mesma forma, controlando demais. Como também, eu já escutei exemplos de pais e mães que falaram o seguinte: olha, o meu problema é que eu estou sendo permissivo demais. Então tem os extremos, tem quem controla muito e tem quem permite demais. E isso tem vários motivos para isso, não tem julgamento, viu, gente? Porque, mais uma vez, todos nós, pais e mães, acertamos e erramos, mas muitos pais, eu já escutei falarem assim, por exemplo, teve uma mãe que me falou assim: Lina, eu trabalho tanto, eu fico o dia todo fora, e muitas vezes, quando eu chego em casa, eu sinto culpa, exatamente por tanto tempo que eu fico fora, então eu me sinto culpada, e com isso eu não consigo falar não para os meus filhos.
E claro, gente, é extremamente compreensível isso, não é fácil, a gente sabe que a nossa rotina não é fácil, que a gente tem muitas demandas. Então, olha, aqui eu tô contando de dois extremos. O que é a questão? Por que isso importa? Linda, por que você está trazendo essa questão? Como é que atitudes que os meus pais tiveram que eu não gostei e que eu estou replicando com meus filhos? É exatamente para trazer a consciência pelo seguinte: hoje, gente, é extremamente comum, a gente tem demandas demais, eu sei que não é fácil, trabalhamos muito, e não é demanda só de trabalho que a gente tem, demandas pessoais também, preocupações com os filhos. Só que o que acontece? Quando eu permito demais ou eu controlo demais, eu estou atrapalhando o desenvolvimento de algumas características importantíssimas para a vida dos filhos. E uma coisa muito importante, elas não são importantes, essas habilidades, essas características, só para a vida adulta, não. Claro, elas fazem uma tremenda diferença na vida adulta. Mas imagina, desde a infância e adolescente, imaginam duas realidades, tá? Nós vamos conversar um pouco mais sobre o tema, mas só para vocês entenderem. E vocês também podem ir colocando perguntas, se quiserem, comentários, perguntas que eu vou respondendo aqui. Então imagina uma realidade que é o seguinte: imagina um adolescente que ele não tem autonomia, que ele não tem autorresponsabilidade, ou seja, o que não dá certo ele culpa os pais, ele culpa os irmãos pelo que não dá certo. Ele não tem disciplina, né? Então, ou seja, ele não faz o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito e, consequentemente, ele não tem uma autoconfiança. E claro, gente, o estresse dentro de casa vai ser muito maior, porque pais e mães estão extremamente estressados de ter que falar tudo todo dia, de ter que ficar repetindo as mesmas coisas. Imagina uma outra realidade de um adolescente que ele tem autorresponsabilidade, ou seja, ele assume aquilo, o resultado das ações dele, das decisões dele, ou seja, se ele não foi bem numa prova, ele assume, olha, eu podia ter estudado mais. É um adolescente que ele tem disciplina, ele faz as coisas que precisam ser feitas, e faz com proatividade, com iniciativa, ele não deixa para a última hora. Imagina um jovem que ele tem autonomia e, consequentemente, ele tem mais autoconfiança. Ou seja, ele acredita mais nele. Ele acredita mais nele e ele sente orgulho dele mesmo. Isso é muito poderoso. E aí o que a gente está falando imagina essas duas realidades. Qual desses dois adolescentes é mais leve? É mais feliz? Eu não tenho dúvida que é aquele adolescente que ele tem uma autogestão. Ou seja, que ele consegue fazer as coisas. Isso não quer dizer que ele vai fazer com perfeição, isso não quer dizer que ele não vai pedir ajuda, não é nada disso. Mas quer dizer que ele dá conta e, mais importante de tudo, ele tem orgulho dele. Então é muito por isso que a gente está conversando tudo aqui. Então quando a gente fala, por exemplo, de pais e mães que às vezes permitem demais, são permissivos demais ou controlam demais, ou seja, existe aí provavelmente, né, uma superproteção. E gente, isso tá completamente comum, essa superproteção dos pais com os filhos, tá muito comum. E super bem intencionados, com muito amor, querem o melhor para os seus filhos, mas estão super protegendo. Imaginem situações que às vezes a escola não pode chamar a atenção dos filhos. Quantas vezes eu já escutei nas escolas o seguinte: é mais difícil lidar com pais do que com os filhos. E eu entendo isso, eu sou mãe, eu entendo. Então, ou seja, mas o que a gente precisa pensar? Se eu estou protegendo demais, com certeza eu estou evitando que os meus filhos vivam experiências diferentes. Experiências importantes, porque tudo que a gente está falando aqui é para preparar os filhos para a vida. Gente, lembrem de uma coisa, essa é a nossa maior função. Preparar, enquanto pais e mães, preparar os nossos filhos para a vida. Essa é a nossa maior função. E claro, com amor, com leveza, mas também com limites a hora que precisa, tá tudo certo. Mas a gente precisa, então se o meu filho tá muito dependente de mim, eu não tô cumprindo essa missão. E é sempre tempo de ajustar, sem nenhum julgamento, é sempre tempo de ajustar. Só que significa que eu não tô cumprindo essa missão. Então eu preciso atuar de forma que eu vou preparando ele cada vez mais para a vida, que ele vai precisando cada vez menos de mim. Então, por exemplo, muitas situações, se você super protege o seu filho ou sua filha, claro, gente, ninguém quer ver os filhos tristes. Claro que não. A gente não quer, a gente quer ver os filhos felizes.
Só que o que acontece? Nessa superproteção, tem vários grandes problemas. Mas um deles, por exemplo, é exatamente o não saber lidar com a frustração. Os jovens hoje, eles não estão sabendo lidar com a frustração. Eles estão, qualquer não, tá virando assim, o fim do mundo, sabe? Mas por quê? De novo, eu vou repetir isso muitas vezes. Muito bem intencionados, os pais não estão permitindo que esses filhos se frustrem. Lina, mas como assim? Como é que eu vou permitir que ele me frustre? Olha, primeira coisa é que não existe uma vida sem frustração, né? Isso não existe. A segunda coisa é o seguinte, tem que pensar que quando tiver uma situação onde o meu filho tem uma frustração, o meu filho ou minha filha, gente, enxerguem isso de uma forma diferente. Em vez de uma situação negativa, você passa a enxergá-la de forma positiva. Sabe por quê? Agradeça por seu filho estar vivendo uma situação de frustração perto de você, porque assim você tem a oportunidade de ajudá-lo a sair daquela situação, mas ajudá-lo de forma que ele lide com essa situação. Isso vai fortalecer ele profundamente. Então, olha, lembrem disso. Então, esse é um dos grandes problemas, o não saber lidar com a frustração. Um grande problema. Uma outra coisa, por exemplo, um outro problema da superproteção. Olha só, se eu superprotejo, às vezes tem várias ações que muitos pais fazem. Por exemplo, muitos pais fazem o dever com os filhos. Muitos pais fazem. Fazem o dever com os filhos, muitos fazem inclusive por eles. E isso, gente, você tira muito a oportunidade desses filhos se desenvolverem. E mais, tem um recado que é passado para eles inconscientemente que é assim: meu pai ou minha mãe precisa fazer por mim porque eu não consigo fazer sozinho. Isso é muito... isso mina a autoconfiança deles. Agora, quando ele faz sozinho, uma coisa muito importante que chega para ele é: eu consigo. E mais importante que saia perfeito é que ele faça, o seu filho faça o melhor que ele pode. Então a gente não tem que esperar a perfeição, não tem que esperar a tarefa maravilhosa, uma letra maravilhosa. Mais importante que isso é que ele faça o melhor que ele pode. Então lembrem disso. Então quando vocês vão... Agora isso não quer dizer que ele não possa pedir ajuda, viu, gente? Claro que ele pode pedir. Então quando ele tá ali, fala com ele: olha, você consegue fazer. Eu tenho certeza que você consegue. Isso é muito poderoso. Você falar para o seu filho: você consegue. Isso é muito poderoso. Então olha só, tem pais, tem um comentário aqui do Iago, tem pais que gostam dessa dependência dos filhos. Iago, você tá certíssimo. Na verdade, eles gostam, mas é sem entender o que isso causa. Porque o que acontece? Tem pais, eu entendo que essa fala sua, ela é muito assim, tem pais que sentem uma dor muito grande de sentir que os filhos estão precisando cada vez menos deles. Então eles sentem uma dor, é como se de certa forma eles perdessem um pouco da utilidade, é como se tivesse um vazio. Só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque... né, agora, enquanto os filhos estão crianças, até adolescentes, às vezes os pais bem intencionados, né, mas sem consciência, às vezes estão fazendo o que é mais confortável e não o que é melhor para os filhos. E a gente precisa fazer o que é melhor para eles e não o que é mais confortável para nós. E mais, muito do que eu estou fazendo agora, então, por exemplo, se eu não ensino meu filho a lidar com frustração, não existe uma vida sem frustração, isso vai acontecer lá na frente. E gente, uma coisa verdadeira, a conta depois é muito alta. A conta vem lá na frente, ela é muito alta. Outro dia eu conheci uma mãe maravilhosa. Ela tem por volta, outro dia não, tem mais ou menos um ano isso. Ela tem por volta aí dos seus 70 e poucos anos, mas sabe aquela mulher cheia de energia, aquele olho brilhando, uma trajetória de vida maravilhosa, uma família maravilhosa. E ela começou a me contar da família dela e eu também contando da minha. E aí de repente eu perguntei, ela me contou que uma filha morava com ela, uma filha de 45 anos mais ou menos. E aí nessa conversa natural, né, e ela cheia de vida, eu perguntei para ela o que essa filha dela fazia. Gente, a hora que eu perguntei, sabe o que é o brilho nos olhos da pessoa? De repente ele sumir, ele ofuscar. E aí passou aquele olhar de tristeza e ela falou comigo assim: Lina, ela não faz nada.
E eu já tentei de tudo, eu já falei com ela, minha filha, você tem tal habilidade, abre um negócio, eu te ajudo. E ela fala, mãe, não dá mais. Agora eu não faço mais, eu não acredito mais em mim. E aí ela olhou pra mim e falou assim, Lina, você não imagina a dor que isso é pra mim. Porque quando eu deito no meu travesseiro, a minha principal preocupação é, e quando eu não estiver aqui mais, o que ela vai fazer? Então, gente, claro que isso é uma situação extrema, porém ela tem aumentado muito, esse exemplo ele tem aumentado muito. É muito comum e é muito provável que vários de vocês conheçam pais e mães que têm filhos adultos. E não é o problema, na verdade, não é não ter filhos adultos morando com eles, porque depende da circunstância. A questão é ter filhos dependentes. Então, isso é péssimo para os pais e depois isso é péssimo para os filhos. A autoconfiança deles vai lá embaixo. A gente sabe, se eu tenho autonomia, se eu tenho independência, minha autoconfiança ela é elevada. Então, a mesma coisa para as crianças e para os adolescentes. Então, eu preciso ter esse cuidado, como o Iago falou. Então, tem pais que às vezes gostam dessa dependência. Ter um cuidado para entender o seguinte, o que eu estou desenvolvendo nos filhos? Essa é a grande questão, porque alguma coisa eu estou. Quando eu falo, gente, de comportamento, desenvolvimento de comportamento, sempre que você quer mudar um comportamento, você precisa pensar antes de agir. Essa é a grande, vamos dizer assim, é a fórmula, não tem outro jeito. Porque se eu não pensar antes de agir, eu vou agir como eu estou acostumada, eu vou entrar no automático. Então eu vou agir, eu preciso pensar antes de agir para eu poder mudar um comportamento. Então com os filhos é a mesma coisa. Então primeiro, o meu convite para vocês é, entendam, e comecem a fazer desde agora o melhor para os filhos e não o que é mais confortável para nós. Só que, claro, gente, tem várias coisas. Esse ano, por exemplo, eu estou vivendo, entre aspas, vou falar por que entre aspas, a síndrome do ninho vazio. Meus filhos estão morando fora. O mais velho já mora há quase 5 anos e o mais novo foi esse ano. Mas eu confesso para vocês que tá leve, porque eles estão muito felizes. Eles moram sozinhos. O mais velho mora sozinho desde os 16 anos. E assim, eles estão felizes, eles têm orgulho deles, sabe? Assim, então isso é muito bom. E de outra forma, eu também estou me realizando como mãe, apoio, monitoro e também como profissional. Então esse é até um convite que eu faço, principalmente para as mães. A gente pode se realizar além da maternidade, né? Mas, gente, olhem para os filhos da seguinte maneira, olhem quais características vão fazer diferença na vida dele. Gente, o que está tendo de problema com essa geração jovem, extremamente sem autonomia, sem proatividade, sem autoconfiança. Estão tendo muitos problemas de saúde mental. Teve um psicólogo americano que ele fez uma pesquisa onde ele fala o seguinte, não é a única questão, o único motivo, mas o principal motivo diante da pesquisa dele de muitos anos, o principal motivo para a autoconfiança tão baixa das crianças e dos adolescentes é a falta de independência. Agora, vocês podem estar ouvindo e falando assim, Lina, mas e aí? Eu vou deixar meu filho correr risco de vida? Claro que não estou falando isso. Mas a gente precisa entender o quanto, em qual situação a gente pode permitir mais, a gente pode soltar mais. A gente pode permitir que eles tomem, por exemplo, decisão. Isso é fortalecedor. E, gente, tudo bem errar. Inclusive estimular que eles façam e aprendem muito com o erro e vão melhorando cada vez mais, né? Então, assim, tem que ter um ambiente onde ele enxerga o erro como aprendizado. Eu falo que eu vejo na internet várias frases maravilhosas, assim, nossa, porque o erro é aprendizado, porque o erro isso, porque o erro fortalece, mas só que não está permitindo que os filhos errem. E aí, erro é diferente de falta de responsabilidade, por exemplo, é completamente diferente. Mas se seu filho errou, se ele fez uma coisa que ele não sabia como fazer, como é que você vai brigar? Você tem que instruir e dar a mão a ele. Olha, peraí, eu vou te mostrar como é que você vai fazer da próxima vez. Entende? Se você chama a atenção dele, se você briga por algo que ele não sabia que era para fazer daquele jeito, é porque ele não pode errar. Então, ou seja, permita um erro. Mesmo que seja uma situação que incomode, claro, algumas incomodam. Gente, mas ele não sabia. Então, quando eu falo para a gente pensar também como os pais da gente agiram, e mais uma vez, nossos pais, eles acertaram muito, assim como nós acertamos muito com os nossos filhos, mas eles também erraram, assim como a gente também erra com os nossos filhos. Então, ou seja, é pensar o seguinte, olha, o que meu pai e minha mãe fazia que eu estou repetindo sem pensar com os meus filhos?
Porque muitas vezes a gente para e pensa assim, poxa vida, eu acabei de agir igualzinho meu pai e minha mãe agiam. Então eu preciso começar a pensar e agir intencionalmente. Intencionalmente. Por exemplo, eu estava falando de estimular que os filhos façam dever de casa sozinhos, né? Então, por exemplo, gente, vocês não imaginam o que essa simples mudança transforma o comportamento dos filhos. Mas assim, é uma coisa gigantesca. Só que, gente, mais uma coisa. Toda mudança, se vocês pensarem o seguinte, olha, a partir de hoje eu vou incentivar o meu filho, vou falar com ele que ele vai fazer dever sozinho. Ótimo que ele faça. Só que primeiro, se você sempre faz com ele, ou já fez por ele, você tem que sentar e explicar para ele o porquê dessa mudança. Porque se você não explicar, ele não vai entender o porquê mudou. Então explica para ele por que vai mudar, por que é importante mudar e como vai acontecer. E você faz combinados com eles. Inclusive no meu livro eu mostro isso, como fazer combinados com os filhos. É bons combinados, né? E aí o que acontece? Você fala com ele, olha, o que você precisar, eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui, se tiver alguma dúvida você me chama, mas você consegue. Essa frase é poderosa, você consegue. E gente, deixem de perfeccionismo, não fiquem exigindo que esse dever saia perfeito, mas que ele faça o melhor que ele pode. E aí você ainda combina com ele um horário para que ele faça todo dia essas atividades. Vocês não imaginam com o tempo, não é tanto tempo assim, o que vocês vão estar desenvolvendo. Primeiro, disciplina, porque ele vai fazer todos os dias no mesmo horário. Vocês vão estar incentivando a autorresponsabilidade, ou seja, ele vai entender o seguinte, esse dever é minha responsabilidade, não é da minha mãe e do meu pai. O que muitas vezes está acontecendo, como os pais fazem junto, inconscientemente, os filhos passam a dividir a responsabilidade com os pais. Aí uma hora não faz, sabe o que os pais e mães vão ouvir? Eu não fiz porque você não estava aqui para fazer comigo. E aí se você me perguntar, e ele está errado? Não, porque é o que ele está acostumado. Então o que é preciso é mudar, só que para isso tem que explicar para o filho, conversar com ele, fazer combinados com eles. E tem que pensar como é que faz combinado. Tá tudo lá no meu livro, Pais Desnecessários, esse aqui, ó, Filhos Independentes. Lá ensina como fazer combinados e como desenvolver as 6 características que eu trabalho nos filhos desde cedo, que é a autorresponsabilidade, comprometimento, disciplina, proatividade, autonomia e autoconfiança. Então você vai combinar um horário, vai estar desenvolvendo a disciplina, desenvolvendo a autorresponsabilidade, porque ele vai entender que a responsabilidade é dele. Desenvolvendo a autonomia, porque ele está indo lá e está fazendo, sabe? Ele tá desenvolvendo esse comprometimento e essa independência. E, gente, sem sombra de dúvidas, a autoconfiança dele também vai aumentar. E ele vai sentir cada vez mais que ele dá conta. Lembrem o seguinte, quando você faz por eles, você está passando um recado com as melhores intenções, você está passando um recado inconsciente para ele que é: eu não consigo fazer, por isso meus pais fazem por mim. Agora, quando você dá a oportunidade, incentiva que ele faça sozinho, você também está passando um recado inconsciente que é: eu consigo fazer. Meus pais não precisam fazer por mim porque eu consigo. Isso, inclusive, reflete até em dia de prova. Os meninos vão tranquilos fazer prova porque eles fazem dever sozinhos. Então, para eles não vai mudar nada. Sabe por quê? Hoje a gente vê vários adolescentes passando mal, ansiosos, com uma ansiedade super alta quando tem prova. E se ele faz sozinho, ele vai para a prova como se fosse um dia comum. E é um dia comum, ele não vai mudar a rotina dele por isso. Então olha quanta coisa está sendo desenvolvida com uma única ação. Agora lembrem de uma coisa, tudo que for mudar, conversem antes. Lembrem disso, conversem antes. Ele não vai, se você não simplesmente falar a partir de amanhã vai mudar e mudar sem falar nada, ele não vai entender, ele vai ficar confuso. Então senta com ele, explica para ele o que vai mudar, por que precisa mudar, por que isso é tão importante para ele e que você tá ali para ajudar. E aí você vai combinar com ele. A gente pode até numa das próximas lives conversar sobre como fazer combinados com os filhos. Tá lá no meu livro. Eu tenho um produto sobre isso também, mas a gente pode conversar sobre isso. Sabe por quê? Muitos pais, eles chegam definindo as coisas. Então, ó, a partir de hoje vai ser assim, você vai fazer dever 2 horas da tarde, na hora que você acaba de almoçar, e 3 horas você vai fazer. E aí, às vezes, os filhos não fazem o que eles estão propondo. Por quê? Porque o pai simplesmente determinou
Tem que ser um ajuste. E aí vocês vão construir isso junto com os filhos. Gente, isso é extremamente poderoso. Teve uma mãe que fez a imersão comigo e ela precisava exatamente desenvolver a autoconfiança da filha. Na verdade, a autoconfiança, antes da autoconfiança, era a disciplina da filha. E uma das coisas que ela fez foi exatamente incentivar que a filha fizesse dever sozinha. E aí foi impressionante. A primeira coisa que ela me falou, porque uma das queixas dela era assim: Lina, quando eu chego lá em casa, tá um estresse total. Por quê? Porque eu chego cansada do trabalho o dia todo, minhas filhas ainda não fizeram dever, meu marido tá estressado, então eu chego em casa, a situação tá essa. Porém, o que ela falou? Depois que ela começou a colocar em prática essa metodologia, a desenvolver a disciplina da filha, ela falou assim: minha casa mudou. Eu chego em casa, minhas filhas, claro que isso foi, ela teve constância na prática com as filhas, ela monitorou, não é nada tão difícil mesmo, não é, são ajustes simples. Mas aí ela falou assim: minha casa é outra, porque agora eu chego em casa, minhas filhas já fizeram dever, meu marido não tá estressado, a gente senta para jantar, a gente vai conversar sobre o dia de cada um, é muito mais prazeroso. Ou seja, a minha casa é outra. E em contrapartida, ela começou a ter vários feedbacks positivos da escola, que a filha estava mais comprometida, ela estava mais autoconfiante, ela estava mais leve, ela estava menos ansiosa. E, gente, uma coisa que é unânime, quando eu conduzo palestras, seminários, sempre eu pergunto assim: quem gostaria de ser mais disciplinado? E é difícil um adulto que fala que não gostaria. A maioria dos adultos gostaria. Sabe por quê? Disciplina simplesmente transforma a vida das pessoas. Transforma. Por quê? Porque sem disciplina é muito difícil que eu alcance coisas grandes ou coisas muito importantes para mim. Porque a disciplina, o que ela vai fazer é o seguinte: eu faço o que eu preciso fazer querendo ou não. Eu faço o que eu preciso fazer mesmo naquela hora eu tanto querendo fazer outra coisa, com vontade de fazer outra coisa. Não, mas primeiro eu vou fazer o que eu preciso. E se eu desenvolvo isso com leveza nos filhos desde cedo, gente, eles vão crescer com isso. Isso é muito poderoso. É muito poderoso. Então o que eu falo é o seguinte: façam pelos filhos o que você gostaria que os seus pais tivessem feito por você. Imagina que você tivesse mais autorresponsabilidade, mais comprometimento. Gente, quando a gente fala de autorresponsabilidade, a nossa live está quase acabando, porque vai ser sempre uma live curta, mas por volta de 30 minutos. Mas eu vou falar rapidinho. Quantos de vocês conhecem adultos que culpam todo mundo pelo que eles fazem, pelo que dá errado na vida deles, mas eles nunca são os responsáveis? Isso é extremamente comum. E vocês não precisam me contar nada dessa pessoa. Simplesmente ela não deslancha, porque se ela não precisa mudar, nada vai mudar na vida dela. O outro, a responsabilidade é sempre do outro. Ou seja, eu preciso ensinar isso desde cedo para os meus filhos. Então, olha, autorresponsabilidade, comprometimento, disciplina, autonomia, proatividade e autoconfiança. Imagina se vocês tivessem essas características mais fortalecidas. Eu imagino que vocês tenham muitas delas, sim. Mas se tivessem elas mais fortalecidas. Ou seja, façam isso com os filhos de vocês. Façam com os filhos de vocês. Eles vão crescer com características muito fortes, muito mais preparados para a vida. Isso não quer dizer que não vão ter dias difíceis, mas eles vão estar mais preparados para isso. Inclusive lidando melhor com frustração, como a gente conversou aqui há pouco tempo, uns minutos atrás. E tem uma outra coisa, para a gente terminar. É muito comum os pais, quando os filhos chegam assim, na faixa de, 18 anos, 20 anos, que eles estão indo para a universidade ou estão saindo de casa, de repente os pais começam assim: gente, mas não é possível, se eu não falar, esse menino não faz, tudo que ele vai fazer eu tenho que falar, senão ele não faz nada. Gente, mas não vai aparecer de uma hora para outra, não é mágico. Só vai aparecer de características aquilo que ele está habituado a agir, a forma que ele está habituado a agir. Senão não vai aparecer. Então, ou seja, é preciso cultivar isso desde cedo, com muita empatia, com uma comunicação boa. A gente vai falar isso em outras lives. Eu preciso saber dialogar melhor com os meus filhos. Eu preciso explicar para eles o porquê das mudanças. E ter empatia, sim, porque eu tenho que pensar o seguinte: eu já tive essa idade, né? Então, gente, olha, essa foi a nossa live de hoje. Vão ser lives curtas. Ninoca entrou, um beijo. Vão ser lives curtas.
de meia hora, sempre nas terças-feiras, 4 horas da tarde. Se você está trabalhando, tira o lanche nessa hora, liga a live. Vão ser para a gente sempre falar dessa preparação dos filhos para a vida. Com muito amor, com muita empatia, com conexão, que é algo que tem se perdido muito com os filhos, entre pais e filhos, para reforçar essa conexão. E é disso que eu falo no meu livro, Pais Desnecessários, Filhos Independentes. Inclusive eu coloquei até um link para vocês aqui, que é um produto que ele é o livro físico com um produto digital de como fazer combinados com os filhos. Mas a gente vai ter outras lives e a gente vai conversar muito sobre isso. Ai, que delícia, que bom. Eu também adoro sua presença, Ninoca. Olha, gente, um beijo, foi ótimo. Obrigada pela companhia de vocês e até terça-feira que vem.